Tudo bem? Então hoje a gente vai trabalhar com operações com radicais. Lembra que a gente estava vendo simplificação de radicais, que a gente viu todos aqueles casos, enfim? Então a gente vai usar aquele conteúdo lá também para resolver operações com radicais. E quais são as operações com radicais que a gente vai ver? A princípio, pessoal, eu vou passar para vocês adição e subtração de radicais, tá? Multiplicação e divisão a gente vai ver como é que vai ficando. Tá certo? Mas a princípio a gente vai ver a operação de mais e de menos com radicais. O que são radicais, pessoal? Radicais são essas estruturas aqui da matemática, ó. Tem a raiz quadrada, aqui tem a raiz... Ai, só um pouquinho que faltou uma coisinha aqui. Não, tá certo, tá certo. São essas estruturas aqui que tem a raiz quadrada e com um númerozinho lá dentro. Isso são radicais, então a gente vai aprender a fazer operações com elas. Certo? Antes de começar a fazer as operações, pessoal, a gente precisa identificar duas coisas. Se os radicais são semelhantes, todo mundo sabe o que significa a palavra semelhante, né? E se eles são não semelhantes, certo? Então, aqui eu tenho 4 exemplos para vocês. Para o radical ser semelhante, pessoal, ele precisa ter o quê? Este número aqui dentro, ó, a gente vai comparar esses dois, certo? Depois nós vamos comparar estes dois, depois nós vamos comparar estes dois e depois nós vamos comparar estes dois, tá? Então vamos começar com esse aqui de cima, 7 raiz de 5 e menos 2 raiz de 5. Para os radicais serem semelhantes, pessoal, eles têm que ter esse número aqui dentro, ó, embaixo da casinha da raiz quadrada, tem que ser igual e o número que está aqui, ó, como se fosse o expoente, sabe? Também tem que ser igual. Então, a pergunta que vocês têm que fazer quando eu pedir para vocês compararem se são semelhantes ou não, são essas. Esses números são iguais? É 5, é igual. Qual é o número que tá aqui? Galera, o número que tá aqui é 2. Eu vi que o pessoal se enganou lá nas correções que eu fiz, tá? Então, aqui, porque é raiz quadrada, certo? Então, é 2, é 2. Essas duas coisas são iguais? São iguais. Então, este e este são radicais semelhantes. Vamos pro ladinho aqui. Vocês já devem ter percebido, né, galera? Ó, as duas perguntas são: esse número e esse número são iguais? Não, né? Então, não preciso nem olhar o resto. Então, não são semelhantes. Vamos lá para o outro. Aqui eu tenho, ó, mais 2 radicais para serem comparados, certo? Esse número é igual a esse que está embaixo ali da casinha da raiz quadrada? Sim, tudo bem. Mas esse número que está aqui e este número que está aqui, que é 2, 2 e 3 são iguais? Não. Então, não são radicais semelhantes. Vamos pro do lado aqui. Aqui eu tenho, ó, número que está embaixo da raiz quadrada, número que está embaixo da raiz quadrada. 2 é igual a 2? Beleza. Aqui eu tenho, ó, 3 e 3. São todos iguais? O 3 aqui em cima é igual a 3 aqui, o 2 aqui embaixo é igual ao 2 aqui. Então, eles são semelhantes. Esses aqui, galera, são os exemplos que eu tenho na folhinha que vocês estão recebendo. Agora, nós vamos fazer um que faz parte do exercício, tá? Aqui vocês têm que comparar 7 raiz quadrada de 2 e 7 raiz quadrada de 3. Então, a gente vai ver se é semelhante, eu vou colocar S, se é não semelhante, eu vou colocar NS, tá? Só uma que eu criei agora, uma legendinha, tá? Então, aqui, ó. Aqui tem 2, aqui tem 2, tudo bem, 2 é igual a 2. Mas aqui embaixo, 2 é igual a 3? Não, então eles não são, não são semelhantes. Essa é a primeira coisa que vocês têm que identificar, tá certo? Então, agora a gente vai continuar, ó, galera. A gente vai trabalhar com adição e subtração de radicais, que nem eu disse para vocês que nós iríamos ver. O primeiro caso, são 3, tá? O primeiro caso diz assim, ó, quando os radicais não são semelhantes. Então, a gente vai ver aqui, ó, por que não são semelhantes? Porque aqui eu tenho 49 e aqui eu tenho 25. Então, a gente já viu que eles não são semelhantes.
porque aqui eu tenho um número e aqui eu tenho outro. Essas continhas aqui, galera, esses cálculos aqui vocês já sabem fazer, tá? Mas é só pra gente ir relembrando sempre e aprofundando radicais ali. Qual é a raiz quadrada de 49? É 7. A operação que tem aqui é menos. Qual é a raiz quadrada de 25? É 5. Eu vou resolver da forma mais simples possível, galera. 7 menos 5 dá 2. É bem simples, tá? Aqui, ó, raiz quadrada, não são semelhantes. Raiz quadrada de 9 é 3, mais raiz quadrada de 4, que dá 2. 3 mais 2, 5. E aqui a mesma coisa, raiz quadrada de 25, 5, menos raiz quadrada de 2, 2, raiz quadrada de 16, 4. 5 menos 2 dá 3, mais 4 dá 7. Então, esse primeiro caso vocês já conhecem, esse é simples, muito simples de resolver. Agora, o segundo caso, galera, aqui, ó, tá? Os radicais são semelhantes. Certo? Então, o primeiro caso era quando não era semelhante e agora é quando os radicais são semelhantes, tá certo? Então, a gente vai resolver isso daqui. Presta atenção no que eu botei aqui, pessoal. Regra de sinais, sempre a gente usa. E nesse caso, como a gente está falando de adição e subtração, a gente vai usar a regra de sinal de mais e menos. Mais com mais dá mais e soma, lembra? Menos com menos são duas dívidas, dá menos e soma. E mais com menos dá o sinal do maior e subtrai. Então, a gente vai utilizar esta regrinha de sinais aqui para resolver. Lembra que eu falei que a gente nunca deixa de resolver, de usar a regra de sinal. Então, vamos aqui, ó, pessoal. Aqui a gente viu, ó, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2, são semelhantes. O que que a gente vai fazer, galera? A gente vai pegar os números que estão aqui fora e vai somar eles, ou subtrair, enfim. É muito fácil. Então, a gente pega o 5 mais o 3, que vai dar quanto? Vai dar 8. Só não pode esquecer da raiz quadrada e repete a raiz quadrada. Esse é o resultado do exercício. Vamos fazer esse, ó. São semelhantes 3 e 3, 5 e 5. Então, eles são semelhantes. O que que a gente vai fazer? 6 menos 2, que dá 4. Raiz cúbica de 5. Eu percebi que vocês acabam esquecendo de colocar o valor aqui de cima quando é necessário, tá? Nas correções que eu fiz, certo? Então, este é o resultado. Da onde saiu esse 4, galera? De 6 menos 2. É muito fácil, são várias regrinhas, mas é muito fácil. E aqui, pessoal, radical semelhante, aqui tem o 2, aqui tem o 2, aqui tem o 7, aqui tem o 7, são semelhantes. E agora, pessoal? Ai, prof, mas não tem número aqui na frente. Quando não tem número na frente, é 1. 1 mais 1, 2, raiz de 7. E acabou-se o que era doce. Tá, pessoal? É bem fácil o segundo caso também. Agora, pessoal, o terceiro caso, vocês vão ter que se ligar um pouquinho mais, tá? Por quê? Vocês lembram que a gente aprendeu na folhinha passada simplificação de radicais? Todos aqueles casos, quando aqui tinha 2, aqui tinha 2, tu só cortava. Tinham vários casos, lembram? Então, a gente vai ter que usar aqueles casos de simplificação para resolver essas operações aqui com radicais, tá? Então, o terceiro caso diz assim, ó, os radicais tornam-se semelhantes depois de simplificados. Ou seja, eu preciso simplificar, certo? Gostando ou não, tendo entendido ou não, a gente vai ter que simplificar. Então, como que a gente vai fazer, pessoal? Esse aqui não tem como simplificar mais, não tem como fatorar o 3, né? Então, tu vai copiar ele. Mas agora, pessoal, raiz de 12, primeiro que ela não é uma raiz exata, então tu vai ter que fazer o quê? Fatorar esse número. O que é fatorar, pessoal? É o mínimo múltiplo comum que vocês aprenderam já, lembra? 12 dividido por 2 dá 6, 6 dividido por 2 dá 3, 3 dividido por 3 dá 1. Muito bem, eu fiquei com 2 ao quadrado vezes 3.
certo? Agora eu vou pegar isto daqui, vou colocar aqui embaixo da raiz quadrada, 2 ao quadrado vezes 3. Eu peguei esse resultado da fatoração e coloquei embaixo da raiz quadrada. E agora eu vou simplificar, né, pessoal? Então, aqui, ó, copio este, porque não tem muito o que fazer agora. E agora, pessoal, lembra do caso de simplificação? Esse 2 é igual ao 2 que tá aqui, né? Então, eu corto e corto. Este que eu cortei vai lá para fora da raiz quadrada. E o que eu não cortei nada, fica dentro. E olha o que aconteceu agora, eu fiquei com radicais semelhantes. 3, 3, 2 e 2. O que eu vou fazer, que eu aprendi lá no segundo caso, eu vou somar 5 mais 2 dá 7 e eu copio a raiz quadrada de 3. Chegou no final da atividade, certo? Vamos para esse segundo exemplo aqui, ó. Eu tenho raiz de 8 mais 10, raiz de 2, menos raiz de 50. O que eu vou fazer? Eu vou fatorar o 8 e o 50. Então, vamos lá pro lado, ó. O 8 dividido por 2 dá 4, dividido por 2 dá 2, dividido por 2 dá 1. 2 ao cubo, né? 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8. 2 ao cubo. Tudo bem, só que agora, galera, quando eu for colocar esse 2 ao cubo aqui embaixo, eu posso fazer dessa forma. Vamos fazer assim, ó, 2 ao cubo mais 10 raiz de 2, porque aqui não tem nada para fazer, porque é pequenininho, o 2 não tem como fatorar, menos, vamos fatorar os 50? Divide por 2, vai dar 25, divide por 5, vai dar 5, divide por 5, vai dar 1. Vocês podem me perguntar, prof, por que tu não dividiu direto por 10? Por que eu não dividi direto por 10? Porque eu preciso... Ui, ficou ruim a imagem ali, pessoal. Por que eu não dividi direto por 10 aqui? Porque eu preciso de um radical 2, com o número aqui embaixo, 2. Então, vamos lá, ó. 2, 5 e 5. Então, vamos lá. 2 vezes 5 ao quadrado. Por que é 5 ao quadrado? Porque quantas vezes eu repeti o 5 aqui, ó? 2 vezes. Então, eu vou pegar tudo isso aqui e vou colocar aqui embaixo desta raiz quadrada. Muito bem. Agora, a gente volta e vamos começando a resolver de novo. Agora, eu tenho um problema aqui, ó. Eu tenho este número maior do que este aqui. Lembra o que a gente tem que fazer? A gente viu isso, né? Se esse número é maior, eu vou ter que deixar ele menorzinho, ó. 2 vezes 2. Por que a prof abriu desse jeito? Porque 2 mais 1, que tá escondido aqui, vai dar este 3, certo? Mais 10 raiz de 2, menos. E agora, pessoal? Agora eu vou simplificar tudo isso daqui. Este eu corto com este. Se eu cortei, eu coloco o número lá para fora da raiz quadrada. E o que eu não cortei, eu coloco dentro da raiz quadrada. Agora eu vou lá para baixo e vou fazer o que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui, ó. Este 2 eu corto com este 2, ele vai para fora da raiz quadrada, que nem o 5 foi, e o 2 que eu não cortei permanece ali dentro. O que aconteceu agora, pessoal? Olha aqui, ó. Radical, radical, radical são semelhantes. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a continha com os números que estão fora. 2 mais 10, 12. 12 menos 5, 7 raiz quadrada de 2 e terminou o meu exercício. Aqueles outros dois, pessoal, eram os exemplos que já tinha na folhinha feito, tá? Que tem na folhinha feita. Agora, esse aqui é um dos exercícios, eu só não lembro a letra que é, tá? Porque eu não acabei não escrevendo ele aqui do lado. Mas é um dos exercícios que vocês têm que fazer. O que vocês vão fazer agora, pessoal? Vocês vão ter que fatorar o 27. O 3 já é pequenininho, não precisa. Então, 27...
eu vou fatorar ele. 27, galera, eu não consigo dividir por 2, né? Então, eu vou dividir por 3. 27 dividido por 3, tabuada, 9. 9 divide por 3 dá 3. 3 divide por 3 dá 1. Olha com o que eu fiquei? 3 ao cubo, certo? Então, eu vou pegar este 3 ao cubo, vou colocar aqui, mais 5 raiz de 3. Aqui, galera, lembra esse número? Olha a rua barulhenta aqui de casa. Esse número é maior do que esse, lembra? Então, a gente vai fazer a mesma coisa do exercício anterior. Eu vou abrir esse 3 ao cubo, né? Então, vai ficar assim. 3 ao quadrado vezes 3. Isso aqui, galera, é a mesma coisa que isso. Eu só fiz isso aqui para poder cortar aqui, tá? Mais 5 raiz de 3. E agora eu vou simplificar como na aula passada. Esse com esse eu corto, este 3 vai para fora. 5 raiz de 3. São radicais semelhantes, eu somo, ou se fosse uma subtração, eu iria subtrair, né? Mas eu somo os valores aqui de fora. 3 mais 5, 8 raiz de 3. Tá, pessoal? Então, agora assim, ó, tem vários exercícios para vocês fazerem. Um conselho que eu dou para vocês: assistam o primeiro caso, resolvam as primeiras atividades. Assistam o segundo caso, resolvam as outras atividades. E assistam o terceiro caso e façam as outras atividades. Bem importante, pessoal. Eu sempre estou colocando a correção desses exercícios antes de vocês entregarem. O que eu percebi? Que tem gente que está fazendo bem direitinho, vai lá, corrige e bota na folha certo. Tem gente que já está até colocando o certinho do lado, tá? E é exatamente isso que tem que fazer, tá? Mas eu também vi que teve gente que nem olhou para os vídeos da correção, então acabou trazendo errado o exercício que poderia ter colocado certinho. Tá, galera? Então, assim, ó, qualquer coisa vocês sabem que pode entrar em contato comigo e pedir alguma dúvida, tá bom? Um beijo bem grande e até mais!